E aí galera, sejam bem-vindos para mais um podcast do canal Nerdômetro. Eu sou o Daniel Arcanjos. Eu sou o Maurício. E hoje nós estamos aqui para falar de uma situação pequena e não tão pequena, talvez, Maurício, em relação a alguma certa novidade da Marvel, né, do que a Marvel trouxe para nós, né? Depende do ponto de vista. Tem gente que vai achar pequeno, tem gente que achar grande, depende do ponto de vista. Exatamente. X-Men. E aí, o que tu acha melhor, Maurício, inclusive, em relação a isso? X-Men 96, a continuação, X-Men 97, porque a Marvel anunciou com o X-Men a animação 97, né? Nesse caso. Porque o título 97 era porque, assim, só dando o mínimo de contexto, né? Ele foi a série que terminou, né? O último episódio é de 96 para 97. O último episódio lançou oficialmente em 97. E ficou um hiato imenso ali. O episódio de 97 com um hiato enorme. Assim, eles não deram continuidade. Eu não me recordo porque, mas eu acho que foi por conta da produtora que fez parceria com a Marvel na época, que fez o desenho. E se eu não me falha a memória, eu acho que ela faliu ou ela quebrou o contrato com a Marvel. E daí seguiu e não teve mais, aí ficou o hiato. E a Marvel decidiu voltar, né? Eu poderia ter mantido exatamente o nome original, que é o X-Men Adventures, ou puramente apenas X-Men. Realmente. Qual foi a diferença? Cara, particularmente, eu não sei muito bem como começar. É uma situação que eu tô pensativa agora, porque eu realmente não sei muito bem como começar, assim, a falar sobre essa proposta da Marvel, né? E aí, literalmente trazer um grupo de X-Men que até certo ponto, como a gente estava comentando em off, né? Até certo ponto, não é um X-Men que ficou na cabeça do povo, de certa forma. Inclusive, particularmente, até aproveitando, né? A galera que está escutando provavelmente sabe do que a gente está falando. Porque, assim, o que eu me lembro, né? E aí, nesse caso, avisando para todo mundo que eu sou da era 2000, né? Neste caso. Eu assisti X-Men 96 posteriormente e conheço a história das HQs. Uma pequena parte das histórias das HQs. Gosto das histórias das HQs, inclusive. São boas. E da TV, nesse caso, o que realmente eu tenho esse apego total, assim, em relação aos X-Men, é a animação X-Men Evolution. Não tem nem como. A animação X-Men Evolution é surreal. Tão boa, assim. Mas nós temos também X-Men... eu não lembro como era o nome da animação, mas é aquele X-Men que passava na Record. Não, é justamente esse que passava na... É esse? É esse. É esse? Por isso que eu falei passava que na Band? Pô. É esse. Sério? Não, o Wolverine e os X-Men é exatamente a sequência, a última temporada de 97. Que foi só aquele último pedaço. Que eles trocaram, mas é o mesmo. É o mesmo série. Ah, sim. Eu falei, por isso que eu disse, tipo, ela não é uma série tão... Ela é considerada efeito Mandela, porque o pessoal diz assim, será que ela realmente existiu? Ou não, mas ela é real, ela é de 89. A primeira lançamento é de 89 e ela terminou em 96 para 97. Só que quando ela chegou no Brasil, ela chegou já na temporada onde o Wolverine era o líder, onde o Scott já não era mais o personagem principal. E eles trocaram a temporada pra cá, pro Brasil, como Wolverine e os X-Men. Mas é apenas X-Men na época. Tanto que você tem a vampira com cabelo, aquele mega hair que parece a Estelar, se for comparar o dia.
A Estelar e ela são basicamente... Tem o mesmo modo de cabelo. Eita! Sim, elas têm o mesmo... Elas foram... Pera. Repete, por favor, que deu um estouro aqui no carro. É que o molde de cabelo da Estelar e da Vampira são basicamente a mesma. É como se uma fosse feita em cima do molde da outra ou vice-versa. Só que a Vampira veio primeiro. Então quem detalhe, né? Saber. Deixa no ar, né? O pessoal decide. Mas assim, só dando, já que estamos um pouco iniciar, mas já tô nesse gancho, né? A série, ela não é uma série tão obscura, né? Ela pega uma HQ, uma série de HQs no caso, que era a série Ouro, né? Dos X-Men, onde você já tem vilões que fazem parte dos X-Men, entre eles Colossus, Gambit, Jubileu, que foram considerados vilões primeiramente no X-Men Evolution, né? Vilões, e depois eles são mocinhos na temporada dessa série de 97. Eles são mocinhos, né? O Gambit, ele é o herói, ele não é anti-herói e tal. A gente tem também o Homem de Gelo, com a roupa clássica do Homem de Gelo, não é aquele cheio de espinho. É e são eles de roupa amarela. Ainda bem, né? Sim, ainda bem. Isso é uma parte que vale ressaltar. É justamente o fato do porquê a roupa amarela. Porque o Wolverine, originalmente, é aquela roupa amarela dele. Sim. Faz sentido. Cara, a série vai fazer sentido, só que eu fico me perguntando o que eles vão apresentar depois, sabe? Porque, assim, a série de 97, como eu falei, ela ficou no hiato. Se assistir agora os de 90, acho que tem na Disney Plus, tem no Disney Plus. Foi quando eu assisti, né? Isso. Pois é, quando tu assistir a última temporada, a quinta no caso, temporada, tu vai ver que tem um episódio, o último episódio dele, parece um episódio que tá faltando coisa. Começa uma nova. E se eles continuarem dali, bom, tem que saber onde é que estavam esses roteiros originais. Faltando coisa? Faltando coisa na Marvel? Sim, faltando episódio. De 97 terminou num hiato faltando episódio. Porque o episódio em questão, sim. Não lembro. Mas eu lembro que era a sequência que ia culminar na vinda do Apocalipse. E não teve. Porque a sequência do Apocalipse é de 97 e não seguiu pra frente. Apocalipse e Sentinelas. E não seguiu. Cara, eu vou aproveitar essa fala pra dizer... quer dizer, na minha cabeça a gente não vai fazer análise de trailer. Gente, tem muita gente fazendo análise de trailer, muita gente faz isso, eu não tenho a menor... exatamente, não tenho a menor necessidade, não tenho a menor ideia do que... Até porque, enfim, não sou expert em X-Men. A gente conversa aqui direto, a gente fala isso direto. Eu sou leitor de HQ da DC, tá? X-Men pra mim, X-Men Evolution, pronto, e acabou. e lógico, a memória afetiva com o Wolverine em todos os X-Men dos filmes. Não tem como. Pena não teremos o Isaac Badavi, mas... whatever. E aí fica nosso sentimento também aqui pra ele. Mas assim, aproveitando essa fala do Maurício, de modo geral, eu acho que cabe agora comentar justamente aquilo que a gente estava conversando já em off, né, Maurício? Porque o que no fim das contas a gente tem em relação a Marvel nesse caso, né? Porque a gente está vindo agora, e aí em outro momento a gente traz essas questões de literalmente as novidades da Marvel, né? Que a Marvel está apresentando, que a Marvel está anunciando. Mas o que a gente tem nesse momento? É uma enxurrada de produções onde Marvel e Sony estão próximas, né, uma da outra, nesse caso, e aí já considerando Madame Teia, os pensamentos da Sony em relação ao Miles Morales
e a própria Marvel em relação ao Homem-Aranha, né? O futuro do Homem-Aranha, que diga-se de passagem, já foi renovado para novos filmes. Verdade. E aqui a gente tem a Marvel já trazendo justamente algumas imagens de Quarteto Fantástico, trazendo o trailer de Deadpool, trazendo X-Men, né? Em animação, mas ainda assim X-Men. E aí, o que a gente estava conversando alguns minutos atrás? Justamente o que esperar desses X-Men, né? O que esperar dessa produção de X-Men. E aí, como eu falei, em relação a mim, né? Minha opinião, Daniel, nesse caso, gosta da ideia. Mas, e aí a gente vai detalhar justamente em relação a isso. Eu gosto da ideia, gosto da remasterização, remake, sei lá, que continuação, né, que vocês preferirem. E gosto de pensar que eles simplesmente vão trazer uma ideia de X-Men que nada mais é do que o tipo de coisa que você assistiria na TV Globinho ou no Bom Dia e Companhia. Eu gosto de pensar por esse lado. Só que tem um detalhe, e aqui, acho que o Maurício não vai se incomodar se eu disser isso, aqui a gente pode entrar um pouco no trailer. Bem aqui, especificamente nesse ponto. Porque, literalmente, o trailer começa apresentando uma tela de televisão antiga, né? Onde está dizendo ali, fique de olho nos próximos episódios. Só que se a gente olhar para a direita, tem um bonequinho de um X-Men. E na caixa do boneco está escrito Uncanon. Já começa assim. Sim. Só que a Marvel, ela é ótima em ficar jogando esse tipo de coisa na nossa cara para depois tentar juntar tudo no mesmo bolor, digamos assim. No mesmo embolado ali, no mesmo nós, tentando juntar as coisas de modo geral. E aí a gente tem aqui uma imagem, imediatamente, enfim, né, o professor Charles Xavier, nesse caso, enfim, né, morreu de morte morrida. Por aí vai. Será-se, né? Será-se? Porque ainda se tem isso. Se na animação ele tá vivo, há de haver ressalto. Mas vamos pensar em 97, então antes de 96 já tava. Exatamente. E aí aqui, por que eu queria focar no trailer especificamente? Porque logo em seguida passou a televisão, quando entra e nós temos a expansão da tela, né? A primeira imagem que nós temos é justamente a cidade, né? Onde é que eles moram mesmo? Tem a ilha de Manhattan e tem a cidade onde fica a mansão dos X-Men. Esqueci. Não me lembro. Pois é, e aí, eu não lembro, porque eu não consegui reconhecer qual é a cidade que eles mostram aqui. Só que aparece a cidade, né? Sai a televisão, aparece a cidade. E logo em seguida nós temos uma rua completamente suja. E um pedaço de jornal passa na frente da tela. E eu parei exatamente nesse frame, porque eu queria comentar com vocês esses pequenos detalhes que estão nesse jornal, nessa folha de jornal. Que pra começar, e aí lendo de cima pra baixo, né? Nesse caso, primeira pergunta que aparece no jornal, e aí, detalhe, o jornal é literalmente Daily Bugle, tá? Daily Bugle, não tem outro jornal na Marvel, maravilhoso. Já, enfim, né, entrelaçando tudo de uma vez, como a gente acabou de falar sobre como é possível, quer dizer, como eu gostaria que fosse separado, mas que a Marvel, enfim, ela não vai deixar de enrolar as coisas dela. O jornal é Daily Bugle. Na parte de cima do jornal está escrito: o Homem-Aranha é um mutante? Sim. Bem do lado está escrito: traje de gala do inferno. Inclusive na minha cabeça veio, não sei porquê, mas veio Hellboy, mas enfim. só foi referência mesmo na minha cabeça. Não, só uma coisa. É porque assim, eu não tô. Eu assisti o trailer, mas tá me falando agora as coisas. É justamente porque, como eu sou um leitor dos HQs
da Marvel, tu não pega as referências, mas eu tinha pego no trailer. Assim, vamos aos 2 pontos, né? A cidade de 97 é Nova York, em Westchester. Só que eu não sei se eles vão adaptar para São Francisco, que foi as de sequência agora, né? Tudo São Francisco. Que é o X-Men dos de 2000, é Nova York, mas a mansão fica em São Francisco. Mas assim, não é Uncanny, é Uncanny, tá? Uncanny é uma série dos X-Men que nasceu em meados de 97 também. Ele foi até... Não, ele foi antes, ele é de 80, até 85, se não me engano foi o último. E a série X-Men foi baseado no Uncanny, só que ele não teve sequência. Porque era o Uncanny 200, se não me engano até o Uncanny 500, que veio agora, é recente, né, o Uncanny 500 X-Men. Terminou agora em 2022, 23, se não me falha a memória. Mas eu vou até confirmar aqui. Mas se eu não me engano, a última parte do Uncanny X-Men terminou agora recente. Não terminou recente não. Terminou em 2000. Ele teve uma repaginação agora, ele teve uma reedição recente. Ele teve só uma reedição. Mas assim, a série, né? O Uncanny os Fabulosos, Fabulosos X-Men. O Uncanny. Isso. Só que ele teve reedições. Ele teve o Uncanny 200X, que é o arco Magneto versus Charles Xavier, que é o da série. Da série é o Uncanny 200, que é de 85. 85. E creio eu, olhando essas questões, não querendo ser nostálgico, mas eu tenho minhas ressalvas. Não querendo ser saudosista. Tá. Mas eu tenho minhas ressalvas. Porque a série, ela é uma série, como eu falei no grupo, né, quando a gente tava conversando, ela de primeiro vai causar muito estranheza. Porque ela é incomum pra galera de 2000 pra frente, né, vocês principalmente vão perceber muito disso, né, na questão, por exemplo, da relação fanático ou de Juggernaut e Charles Xavier, aparecimento de alguns personagens que já são conhecidos que viraram para outros grupos, que como é o caso da Wanda Maximoff, que Wanda Maximoff ela passa a ser um inumano, né? Ela faz parte do ser humano tipo, nessa mesma época. Então tipo assim, são também tem personagens que ninguém sabe quem diabo é, por exemplo, a Jubileu, por exemplo, ou a Jubileu. Aqui a galera vai dizer assim, onde eu vi essa personagem, mas... eu conheço como Jubilee. Pois é, só que a Jubilee, ela tem uma versão equivalente no X-Men Evolution. Ela tem os equivalentes, cada um deles tem um equivalente no X-Men Evolution. Então, vai ter uma galera que vai se estranhar, porque assim, as HQs de 97, 85, assim, as mais antigas, né? Eles têm um modo diferente de contar a história. A série vai acompanhar da mesma forma, então a gente vai ter uma linguagem diferente, né? Bem lenta, bem mais contida, não é tudo. Você não vai ter né, como diz o pessoal, não vai ter aquele estilo Snyder de corte, recorte, picota, vai ali. Não, você vai ver o personagem usando o poder com cuidado, de forma mais pausada, mais lenta. As lutas vão ser bem mais... não vão ser muito rápidas, elas vão demorar mais para acontecer. Né?
Então, É o estilo Dragon Ball Z. exatamente. Mas a minha ressalva maior é continuar pra quê? Sabe? Qual é o foco? Né? Qual é o foco? Eu não tenho ainda acho que é o único que eu não tenho do Uncanny 200 pra frente. Eu tenho do 200, eu tenho pós 200, que é o 350 pra frente. Então eu não sei o que se passa entre o Uncanny, que é o que eles vão referenciar. Mas eu suponho, eu tenho mais suposições para algumas coisas baseada nas outras, no que vem, né? No que foi anunciado, né? Como tu disse agora. Porque tu falou Deadpool, né? Deadpool, Wolverine tá no, né? Oficialmente no filme do Deadpool. E uma das HQs do Uncanny se passa ao mesmo tempo da ida dessa série Deadpool e Wolverine, coleção. Tipo assim, as HQs saíram ao mesmo tempo, então é o momento onde no Uncanny o Wolverine não tá e tá na série do Deadpool. É como se. Beleza. Sim. É como se ele tivesse saído pra uma missão com o Deadpool, né? Sim. Então deve ter em algum momento onde eles vão mostrar essa saída e a galera já sabe por que ele saiu. Porque ele tava no filme do Deadpool. Não que ele saiu do desenho, mas o Wolverine saiu do desenho naquele momento porque tava ajudando ou aparece com o Deadpool. Só que a minha ressalva é justamente aquilo que eu falei, que eu converso o tempo todo em relação aos últimos filmes da Marvel, né, desde quando terminou o Ultimato, né, que a Marvel não tá conseguindo grudar essas informações. Tá tudo muito solto. A gente tá tendo que supor muita coisa que não tá nada amarrado. E Mas eu vou aproveitar que ele parou de falar, inclusive. Que ele parou de falar forçadamente. O que ele quis dizer é que nas pequenas mudanças em relação ao Evolution, tem algumas. Os personagens ainda se mantiveram muito próximos do que foram os personagens anteriores. Não que eles não existam, mas os personagens novos, eles ainda se mantêm muito próximos do que foi a formação anterior. É um desenho que, inclusive, uma das coisas que eu acho que tranquilamente pode ser comentado em áudio, tranquilamente pode ser comentada aqui no podcast, é que tipo, X-Men, esse X-Men especificamente é um X-Men que, ao meu ver, era pra ser o tipo de coisa que você para pra assistir porque você quer passar o tempo. Você tem meia hora livre e você vai assistir um episódio. Simples assim. Mas, e aí eu devolvo a palavra para o Maurício, mas nós estamos passando por uma situação muito complicada na Marvel, né, seu Maurício? Continue, por favor. Terminando, né, porque foi mal. Acontece. Acontece. Mas enfim. E, como eu disse, mesmo que ela pretenda, né, como eu falei, tipo, é uma novidade que a gente tem na Marvel agora. A Marvel dividiu em 3 equipes, né, os trabalhos, né? Uma para finalizar o MCU, uma outra equipe para finalizar para seguir com os spin-offs e uma para tratar de um possível reboot, né? Um reboot, mas não é um reboot assim, vai rebootar tudo, não, é um soft reboot. Basicamente eles vão incluir uma história ali no meio para a partir dela só recomeçar tudo, tipo, criar um micro Big Bang e voltar do início, né? E eu acho que nada melhor do que começar com o X-Men. Nada mais justo, né? Começar com o X-Men de 97, porque é uma série que pula por todos os outros personagens, por todas as questões dos Avengers, dos Vingadores em si, e volta tipo assim, ela tem uma linha, ela tem X-Men, eu acho que é a única série da Marvel
que tem início, meio e fim e nunca mudou. Assim, ela teve atualizações, mas ela nunca sofreu com mudanças. Ela nunca sofreu muita. Os Vingadores sempre sofreram mudanças de estrutura, de personagem, de história. Tanto que teve trocentas versões da mesma história. E o X-Men continuou com o Uncanny indo embora até eles terminarem. E quando terminou, eles só fizeram o Renovação, o Renovation, que foi só um remaster das histórias que já tinham. Então, tipo, eles só repaginaram os personagens, mas eram as mesmas histórias, eram as mesmas coisas. E culminou na série do Evolution, né? O Evolution é basicamente o Uncanny original com, assim, mudanças de bem mínimas. Otimizada de certa forma, mas com algumas mudanças que eu torci o nariz na época, não tenho sabe o que, mas hoje em dia eu nem reclamo mais. Sim, é porque a problemática minha foi porque, eles enfiaram o Apocalipse de qualquer jeito. E eu sinto que precisava de mais. Precisava de muito mais. O Apocalipse é um personagem, é uma série, uma parte do Uncanny que é muito elaborado. E ele demora bastante pra se concretizar. E o arco dele durou o quê? 10 episódios? 12? Acho que uns 20 mais ou menos. Prolongou por causa da briga. Só. Pois é. Briga entre aspas, que nem brigaram direito. Pois é, exatamente. Foi tudo em corta-picota e não aconteceu muita coisa. Mas, na HQ são aqui umas 30, 32 pra fechar o Apocalipse nem tinha começado bem a se tornar, tipo, eram 30 HQs só pra primeira parte do plano. Então, tipo, é muita coisa pra história. E pra concluir, no caso, a gente precisa realmente nesse momento, mesmo que a gente fique assim, meio com o pé atrás, né? Dá de certa forma, uma. Vai que, né? Vai que por esse caminho de repetir a melhor saída pra Marvel. Esse o MCU não tem dado muito certo, né? A gente viu. Echo apareceu também, não tá tendo muito efeito. Teve Guerra Secreta, que também não teve muito bem. Teve She-Hulk, teve as Marvels, que eu acho que não valeria a pena mencionar. Vamos deixar quieto. Que melhor deixar um pouco bem quieto. Que fazem parte do MCU e, enfim, não agregaram absolutamente nada. A Sony tem dado muito certo, né? Bom, acho que a gente vai ter que ter um tempo depois pra falar um pouco de Madame Teia quando tu tiver a oportunidade de ver, né? Então uma hora a gente conversa sobre isso. E a série Deadpool é a única que, tipo assim, ficou por baixo, né? Ficou bem no dele, mas que chamou bastante atenção. O primeiro filme foi bom pra caramba, o segundo foi bem surpreendente, e o terceiro, se for, vai ser bem melhor que ele, o segundo. E trouxeram, tipo assim, agora o Quarteto Fantástico. A gente não faz ideia do que vai vir. Teve muito dos personagens, dos atores. E isso é certo, né? Pra questão do quarteto. A gente não vai ter mais história de origem, não, porque a gente vai ter o Reed. O Reed velho. Dá pra perceber. Vai dar. Tipo, ele mais maduro, né? Assertivo, usar o digital, né? Bem assertivo. E assim,
certa forma, essa questão da sim. E agora foi X-Men, né? Como é que eles vão entrelaçar tudo. Mas a série de 90, a de 90 tá dando muito certo por enquanto no streaming, a galera gosta. Pelo visto, né? A galera tá gostando bastante. E enfim, a gente tem que esperar e ver o que eles vão ver 20 de março, né? Vai ser Isso. 20. Enfim, são coisas que a gente tem que esperar Bora e ver. Exatamente. Concluo também a minha parte da fala em relação justamente a isso, deixando novamente para vocês, a galera que está escutando, que a minha opinião é essa. Eu espero que, de novo, né, eu queria muito poder ver uma produção da Marvel onde fosse algo completamente na dela, e X-Men seria uma ótima pedida para isso, de voltar a ter aquela sensação de poder parar na frente da televisão para assistir um desenho, simplesmente porque eu gosto do desenho, pronto, acabou, sem me preocupar com qualquer outro tipo de relação do desenho com outra coisa, com outra produção. Mas, também, ainda que isso aconteça, eu também gosto da ideia de ver a Marvel entrelaçando aquilo que ela tem. Porque, literalmente, uma das coisas que eu particularmente gosto, e eu acho que talvez tenha justamente seja isso que deixa os universos de super-herói tão diferentes, né, de qualquer outra produções, é justamente o fato de eles serem entrelaçados, de literalmente ser um universo que tá ali todo mundo junto, no mesmo lugar. E eu gosto muito disso, gosto muito dessa ideia, dessa proposta de ver isso. E bora ver o que eles têm pra X-Men, bora ver o que eles vão fazer. Pelo que eu pude perceber no trailer, eu imagino que eles partam de um período específico, quase como uma continuação do que foi ali em 96, né? No final de 96. Aparentemente. Sem nenhum tipo de especulação, pra uma ideia. Uhum. É porque, assim, a partir dali, se não me falha a memória, o Namor ainda não fazia parte dos X-Men por um tempo. O Namor ainda não fez parte. E provavelmente essa é a parte onde ele entra para os X-Men. Ele passa a fazer parte dos X-Men. Que é a final da luta do Magneto contra o Charles. E o início dos X-Men nos Vingadores. A entrada do Wolverine, principalmente, para os Vingadores. Se não me falha a memória, é assim que é a ordem, porque o 200 é de 63, 65, é 63, e a história do desenho é baseada nessa HQ. Espero que dê tudo certo, né? Espero que dê tudo certo, exatamente. No mais, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like. A galera que tá nas plataformas digitais, segue a gente, né? Segue aí nas plataformas, compartilha esse podcast com seus amigos. Comenta pra galera que tá no YouTube, comenta aí o que você espera em relação a X-Men, o que você espera das produções da Marvel, né? Futuras, pra isso que tá saindo, né? Recentemente, porque a gente tá recebendo recentemente. E no mais, é isso. Valeu, que a força esteja com vocês. Vida longa e prósperas. Prósperas é ótimo, meu Deus, acabei de quebrar todo um ritual, assim. Prósperas. Ai, senhor, desse jeito. Deixa eu fechar esse podcast, eu até terminei triste agora.